Oi. Abre o seu coração, relaxa, deixa o Espírito falar com você. Se você quiser, para relaxar mais, pode tirar o sapato, se não tiver chulé, né, claro. Fica bem à vontade aí, tá bom? Amém? A palavra do Senhor diz do 21 ao 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que nós estamos lendo, meus irmãos? Diga assim comigo: a palavra de Deus, ela é séria, e tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é séria, e tudo que está aqui vai se cumprir. O que eu acabei de ler agora? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura nós não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha a resposta de Jesus aqui, palavras do nosso Senhor. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Meus irmãos, é uma palavra séria. Nós lemos e nós vivemos uma vida de qualquer jeito. Meu irmão, eu queria que você que estivesse aqui respeitasse o que nós vamos ministrar agora. Não estivesse vendo no WhatsApp coisas aleatórias, mas ficasse atento no que Deus quer falar com você. Não feche o coração por mim, para o que eu estou falando para você, mas eu queria que você saísse daqui abençoado, recebesse o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu vou falar sobre ser o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Eu quero que você entenda a seriedade dessa palavra. O próprio Jesus está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todos que estiveram na intercessão, ou receberam as pessoas nos servos, ou cuidaram da salinha, ou tiveram aqui tocando ou cantando, entrará no reino dos céus. Nem todos aqueles que estão envolvidos na obra, têm algum ministério. Eu conheço. Você está vendo o que Jesus está dizendo, meus irmãos? Você está vendo a seriedade de que você pode estar aqui há muitos anos e você não ter o reino garantido? Você não ser um discípulo do Senhor? Será que somos falsos? Ou somos genuínos discípulos do Senhor Jesus? Teve um americano que na corrida do ouro lá da Califórnia, uma vez ele foi num lugar onde estavam encontrando ouro e comprou uma extensão de terra e começou ali a escavar, a explorar os riachos que tinha atrás do ouro. E aí já tinha alguns meses, acho que uns 4 meses pelo testemunho que eu ouvi, e aí ele encontrou um minério amarelo, ficou animado, começou a fazer planos. E ele começou a fazer planos que ele ia viajar para a Europa, que ele ia comprar uma casa, que ele ia comprar carros, mais confortáveis. Ele começou a fazer planos e levou a amostra daquele minério até as pessoas especialistas que infelizmente disseram para ele que era um minério de ferro, que não era ouro. E por mais que ele insistisse, não, mas é ouro, olha aí, é amarelo, o cheiro de enxofre presente naquele minério denunciava que ele não era ouro. E ele ficou frustrado. Antes, eu quero dizer para você, de nós pensarmos em servir o Senhor, nós temos que ser ouro genuíno, discípulo do Senhor Jesus. Antes de nós querermos abraçar a obra do Senhor, nós temos que morrer para nós mesmos. O Senhor Jesus não usa pessoas vivas. O Senhor Jesus só usa para servi-lo pessoas mortas. E muitas vezes você está no ministério, você está servindo aqui, mas não percebe que Deus não está te usando. Até quando você vem trazer a sua oferta, o dízimo, você já percebeu a seriedade? A Bíblia fala dezenas e centenas de versículos sobre finanças, e fala que quando você vem trazer a sua oferta, tem alguém chateado com você, deixa a oferta, deixa o seu dízimo e vai
resolver o problema, depois você volta e oferta, você volta e entrega o dízimo. Sabe, não é um Deus pregado na cruz do Calvário, é um Deus vivo, verdadeiro. A palavra dele é atuante. Então eu quero dizer para você que, sabe, muitas vezes você está tendo um ministério, mas não é Deus que está te usando. Porque enquanto você não for, ele não for o seu Senhor, você sendo o Senhor na sua vida não pode ser usado. Você e eu precisamos de morrer primeiro. Morrer o ego, a carne, para que nós possamos ser usados pelo Senhor Jesus. Amém? Será que eu e você somos ouro genuíno ou somos uma imitação de discípulos do Senhor? Eu sou assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim. Eu e você precisamos de ser transformados de glória em glória, de fé em fé. A vida cristã, ela começa com a justificação, santificação e a glorificação. A justificação é quando você tem um encontro com o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz lá: ide fazei convertidos, ide fazei multidões, ide fazei. Então você tem que ser discípulo. Lá na conversão, Deus não quer multidão, Deus não quer seguidor ocasional, Deus quer que você seja discípulo. Depois você tem um precioso tempo aqui na terra, que é onde você é santificado, onde você precisa ser transformado de glória em glória, de fé em fé, deixar tudo aquilo que você trouxe do mundo. Sabe qual que é a coisa mais difícil para nós entendermos? Não sei se eu estou pulando muita coisa aqui. Sabe qual que é a coisa mais difícil de nós entendermos? Presta atenção no que eu vou falar para você. Posso falar? Crer, de fato, que o seu caráter é muito mais importante que as suas habilidades, capacidades e dons. Para Deus, o seu caráter é mais importante que as suas habilidades. Você tem uma oratória muito boa, você toca muito bem, você é alguém carismático para receber as pessoas, você tem um dom de cuidar de crianças. Todos os nossos dons, todas as nossas qualidades, com a queda, foram contaminados. Paulo diz que é anátema. Paulo diz que é lixo, pior que lixo. Seus dons, suas habilidades, sem a sua morte de cruz, sem a sua conversão, sem a morte do eu, não tem nenhum valor para Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo para você nessa noite, porque muitas vezes você está pensando estar servindo o Senhor, mas você está servindo você mesmo. Se o caráter de Cristo estiver faltando, você ainda não morreu para si mesmo e não está preparado para reproduzir Jesus. Você só está preparado para reproduzir Jesus nos seus ministérios e servir a Deus, servir a igreja, servir os irmãos, se você tiver um caráter de Cristo, as marcas do caráter de Cristo na sua vida. Amém, meus irmãos? A igreja, eu e você precisamos de acordar, porque para o mundo, os valores que você carrega, os dons, um ótimo pintor, um ótimo cantor, um ótimo artesão, são mais preciosos que o seu caráter. Para Deus não. Para Deus os seus dons, as suas habilidades, sem caráter, não tem valor. E eu não preciso insistir, porque você agora que está ouvindo, o Espírito Santo sabe disso. Você sabe disso. Então por isso eu e você precisamos entender que nós precisamos de avançar no conhecer a Cristo. Avançar no entregar a nossa vida ao Senhor e deixar o Espírito Santo nos mudar. Parar com aquela questão, eu não gosto disso, eu não faço assim. Deus, ele não tem freelance. Ele não tem quem vem tocar, porque hoje o Isaac falou de algumas igrejas que pagam para o guitarrista, paga para o ministro de louvor, paga para o instrumentista fulano,
pagam para ele ir lá tocar naquele culto. Não, Deus não tem freelance, Deus tem discípulos. Deus não quer que você venha tocar, Deus não quer que você venha interceder e o restante da sua vida você não está nem aí para Deus. Para Deus isso não serve. Para Deus, ou você morreu, seu ego, sua vontade, o seu senhorio, para que Ele seja Senhor da sua vida, ou você está fazendo a obra para você mesmo. E um dia você vai chegar diante dele e Ele vai dizer: não te conheço. Não, peraí, mas eu toquei para 2.000 pessoas. Você não tocou para mim. Você tocou para a sua glória. Você canta para a sua glória. Você ora para a sua glória. Não é para a minha glória. Não serve para mim. Ele é vivo. E o que eu li aqui para vocês é verdade. Muitos que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Muitos naquele dia que vão dizer, mas eu tinha esse ministério, não te conheço. Porque nós estamos criando o nosso próprio evangelho, a nossa própria maneira de servir o Senhor. Para Ele não serve. Ele é Deus vivo. E eu e você estamos vivendo todo dia, reclamando do sol, reclamando da poeira, reclamando do frio, reclamando da comida, reclamando da esposa, reclamando do marido, reclamando dos pais, reclamando dos pastores, reclamando da direção, mas Deus não está fazendo conta de nada disso. Vocês lembram quando, lá no capítulo 22 de Gênesis, Deus fala assim para Abraão, ó, sacrifica para mim seu único filho, Ismael, filho do esforço, uma obra que para Deus não tinha valor. Deus não conhecia, não reconhecia Ismael como descendência espiritual de Abraão. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, meu irmão? Você tem as marcas do caráter de Cristo na sua vida? Nós lemos tanto, né? Põe aí para nós Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 25. Nós lemos tanto a palavra e passamos por cima dela. Sabe por quê? Porque Deus perdoa, bispo. Você não sabe que Deus perdoa? Não, eu posso viver assim, eu peço perdão para Deus, mas meu irmão, aonde você vai chegar? Mas o fruto do Espírito é amor, o amor de Jesus, isso manifesta na sua vida? Não é amor eros, de você cobiçar a mulher do próximo, o marido do próximo, de você que está viciado em pornografia, não. É o amor de Jesus Cristo. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, você pertence a Cristo? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sabe, Deus não quer que você tenha algumas horas do dia que você serve a Ele, algumas horas você não serve. E aí, quantos anos você está vivendo essa vida de qualquer jeito? Quantos anos, meus irmãos? Empurrando, não deixa Deus te transformar, não deixa o Espírito Santo moldar você. Esse dia eu achei interessante, porque eu sempre insisti no apelo para que alguém venha aqui, né? Aí um pregador disse que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Falei, uau, que tapa na cara. Porque eu queria que as pessoas, quando ouvissem uma palavra minha, né, porque um dia fui falado que meu ministério era de evangelismo, quando era para elas virem aqui na frente aceitar Jesus, né? E aí muitas vezes eu usava de estratégia até emotivas para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas é o Espírito Santo, porque não? Que tipo de pessoas que nós vamos gerar dentro da igreja? Que tipo de pessoa que nós vamos gerar? 4 características se destacavam em Jesus Cristo, por ser o Filho unigênito de Deus aqui na terra, diante dos outros homens: obediência,
submissão, amor e oração. Diga comigo, igreja: obediência, submissão, amor e oração. Tem algum cheiro, resquício, migalhas de obediência, submissão, amor e oração na sua vida? Ou o seu eu sou assim, forte? Você sabia que para o Senhor Jesus poder ser Senhor da sua vida, você tem que ser fraco? Um dia um homem, ele tentava fazer tudo na força do braço, resolver todas as coisas, e ele não entendia que ele precisava de morrer, o ego, sabe, a soberba, o orgulho. E Deus trouxe um sonho para ele, sabe, terrível, que ele acordou todo suado, cheio, sabe, assustado, porque ele sonhou que ele estava num avião, e que esse avião caía em uma certa fazenda, e que na queda ele morria, e o fazendeiro vinha e achava o corpo dele lá, né, no meio dos destroços daquele avião, e ia chamar ajuda. Enquanto ele ia chamar ajuda, Deus vinha, dava vida para ele de novo, e falava para ele: agora a vida que você tem é para me servir. Se a sua conversão não foi assim, se a minha conversão não foi assim, temos que repensar a nossa vida com Deus. A vida que você tem agora. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Eu falo por menino na marra, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A sua vida é para quê? Não, para meu jeito, bispo. Não. Deus não vai agir na sua vida enquanto você for forte. Toda a vida, ministério e de Jesus Cristo aqui na terra eram entregues por Deus. Toda a força de Jesus, todo o ministério de Jesus, ele recebeu e ele é o seu modelo. 1 Coríntios 11:1, se não me engano, Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou Toda a força de Paulo era do Senhor, vinha de Deus. Toda a recompensa vem de Deus. Meu irmão, sabe, reveja a sua vida. Deixa eu falar algo para você. Se você não tem projetos para a sua vida, se o projeto que você tem é chegar a lugar nenhum, parabéns, você alcançou o seu projeto. Se você não tem projeto para a sua vida, se você não procura para Deus: Senhor, qual é o seu propósito para a minha vida? Qual é o plano que o Senhor tem para a minha história? O que o Senhor tem? Salmo 139, versículo 16, fala que quando você era ainda um embrião, Deus, ele projetou uma vida, uma história para você, e além dele projetar aquela vida, aquela história, ele determinou. Agora você tem livre-arbítrio, você pode escolher viver uma vida, sabe, sem crescimento, sem razão, sem motivo para chegar em algum lugar. Você talvez está aqui, sabe, serve na igreja, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Se você tem a sua vida cristã sem um projeto, sem saber o que Deus tem para a sua vida, eu quero dizer para você que você está rodando no escuro, e o destino é lugar nenhum. Você precisa parar um pouquinho, repensar suas atitudes, seus pensamentos, as suas reações, e dizer: aonde eu vou chegar com tudo isso que eu estou vivendo? Meu irmão, presta atenção no que eu estou falando para você, porque é um recado do Espírito Santo para você nessa noite. Não com presunção que eu sou alguém, não. Deus, na sua grandeza e na sua misericórdia, né, quer me usar para falar, mas primeiro Ele falou comigo. Primeiro Ele ministrou na minha vida, para depois Ele poder ministrar na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Filipenses 3, do 4 ao 8, Luquinhas, para mim. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Olha Paulo falando. Se tem alguém aqui para gloriar o apóstolo Paulo. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda muito mais.
circuncidado no 8º dia de vida, judeu genuíno, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, conhecedor e praticante, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca, por causa de Cristo. Amém? Eu falei até 8. Até 8. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Todas as coisas eu perdi, todos os privilégios, tudo isso aí que ele citou, todos os seus dons, todas as suas qualidades, eu as considero como esterco, como lixo, para poder conhecer a Cristo. Glória a Deus! Dá para você compreender, pelo menos assim na superficialidade, o que Paulo está dizendo para você e para mim? Meu irmão, sem Jesus, todos os seus dons é lixo. Tudo que você está fazendo não está chegando a lugar nenhum. Pelo menos isso possa te acordar nessa noite. Espera aí, eu sou líder, eu canto, eu toco, eu intercedo, eu cuido de crianças, sabe, eu tenho um célula na minha casa, cuido de pessoas, sabe, eu sou pastor, eu sou pastora, mas e aí, meu irmão, está dizendo que tudo sem morrer para Cristo é esterco. Todos os seus dons, todas as suas habilidades são contaminadas com a queda do homem. Então, enquanto Ele não for o Senhor da sua vida, não é Ele que está te usando, é você buscando glória pessoal, e você precisa entender isso. É tempo de morrer, é tempo de repensar as suas atitudes, reações, ações, é tempo de se voltar. Meu irmão, eu quero dizer para você algo interessante e forte. Põe para mim Atos 5, do 34 ao 39, presta atenção no que eu vou falar para você, e deixa o Espírito Santo ministrar, como ele ministrou quando eu estava preparando essa palavra. Amém, meus irmãos? Olha aqui. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Eram os apóstolos que estavam lá, que eles queriam matar, que eles queriam apedrejar, que eles queriam arrebentar com a vida deles. Aí Gamaliel falou: peraí, deixa eu conversar um negócio com vocês, fariseus, escribas. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, e ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Porquanto, nesse caso, eu os aconselho, ao conselho de Gamaliel, para mim e para você hoje: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassarão. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra suas atitudes, reações. Eu quero, que eu acho, não importa para Deus. Você morreu, e a vida que você tem agora é para servir o Senhor Jesus Cristo. Você morreu. Se realmente você nasceu de novo, se converteu, deixa isso entrar no seu coração, gerar uma crise santa em você. Você precisa ser transformado, não para me agradar, mas para glorificar o Deus que você diz que serve. Cuidado para você não estar sendo encontrado lutando contra o próprio Deus, com as suas atitudes. A palavra do Senhor diz que honrar o pai e mãe para que você tenha vida longa e abençoada.
O pastor Edson, que esteve aqui, depois que ele se converteu, ajoelhou nos pés dos pais, de fora da casa, de 2 cadeiras de fio, e pediu perdão por tudo que ele fez os pais passar, porque ele compreendeu que é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Tudo que diz respeito à palavra de Deus vai se cumprir, e se você estiver em desobediência a ela, você vai sofrer as consequências da desobediência à palavra, porque Ele é Deus justo. Então repense sua vida com Deus, repense seu ministério. Amém, meu irmão? Bispo, como nós vamos atingir a estatura do varão perfeito? Meu irmão, claro que sem a ajuda do Senhor Jesus, sem a ajuda de Jesus Cristo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Romanos 8, do 29 ao 30. Se puderdes, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de quem? Quem é o modelo? Como Jesus reagia em cada situação? Ô bispo, eu estou com raiva. Como Jesus reagia quando ele estava com raiva? Ô bispo, eu estou indignado porque eu fui traído. Como Jesus reagia quando ele era traído? Ele é seu modelo, meus irmãos. Como Jesus reagia com uma pessoa que caiu no pecado, que estava se arrependendo? Como Jesus reagia com os religiosos? E quem é modelo? É para ser conforme o bispo Ulisses, o Lula, como que é o outro candidato? Bolsonaro? Meus irmãos? É para serem conforme a imagem de quem? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Sabe, a sua vida é para servir o Senhor, não é para servir você, não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. E eu e você precisamos de morrer para podermos ser usados por Ele, porque enquanto estivermos vivos, não é Ele que está nos usando, mas o nosso ego, a nossa soberba, o nosso orgulho, nosso achômetro. E muitas igrejas estão cheias de obreiro, começando pela Luz para os Povos, começando pelo bispo que está ministrando para vocês, e eu percebo que eu preciso de morrer em muitas coisas. É hora de nós acordarmos, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele só vai fazer quando você reconhecer a sua morte, e que você é fraco, e que você precisa do poder e da força dele para poder fazer algo para o Senhor. Amém? Bispo, então eu preciso diga assim comigo, a contemplação transforma o coração. Palavras do Douglas Gonçalves de Jesus Cop. A contemplação, se expõe à palavra, para de ouvir tantas coisas no tempo que você está trabalhando. Se exponha a palavras que realmente edificam sua vida, se exponha à leitura da Bíblia, se exponha a um tempo a sós com o seu Deus, sabe, não do seu jeito, cumprindo horário, olhando o relógio, deixando o Espírito Santo ministrar na sua vida, se derramando na presença dEle, sabe, a contemplação vai transformar o seu caráter. É Ele que pode transformar, é só se entregando a Ele, estando na presença dEle. Eu lembro uma vez que eu fui pedalar, eu fui para o lado da Panorama, e eu não tinha muita noção da distância, e aí na volta, acho que é 25 quilômetros mais ou menos, na volta, a lanterna da bicicleta acabou a bateria, eu creio que sim, escuro, um monte de carro passando por mim, meus irmãos, eu não enxergava nada, e sabe o que eu queria? Ver as luzes de Bom Jesus. Esse era o meu anseio, sabe, era ver as luzes de Bom Jesus. E quando eu avistei as luzes de Bom Jesus, eu tinha um referencial para me chegar, eu tinha um lugar que eu desejava alcançar, sabe, aquilo alegrou tanto meu coração que acabou o cansaço, a adrenalina caiu no sangue, a força aumentou para pedalar, e foi tão rápido eu chegar em Bom Jesus, e que alívio. Amém, meus irmãos? Se você não tiver um alvo,
na vida, provavelmente você vai ficar perdido na escuridão, sem chegar a lugar nenhum. O que Deus tem para a minha vida, bispo? Quando você ainda era um embrião, Deus fez um projeto. Deus manifestou, você é feito para cumprir um propósito. E enquanto você estiver vivo e for forte, esse propósito não vai se cumprir. Enquanto você não perguntar para o Senhor, eu quero entender o propósito da minha vida, porque eu nasci. Não, eu vou fazer assim, eu sirvo, mas eu vou servir do meu jeito, na minha hora, do meu jeito. Não quero ser dirigido por ninguém. Meu irmão, você não vai servir a Deus, você vai servir você. Se Deus pôs um pastor na igreja, é porque Ele precisa de um pastor na igreja. E se você está nessa igreja, você tem que estar debaixo da submissão, porque são características, sabe, de Jesus, que Deus observa para que você possa servi-lo. Obediência, submissão, oração e amor. Amor e oração. Enquanto nós não tivermos essas características na nossa vida, sabe, nós não estamos servindo ao Senhor. Você pode procurar me provar então. Enquanto você fala, não, bispo, eu sou forte, eu sou assim, e eu estou servindo o Senhor e Ele está recebendo, me prova. É hora de nós acordarmos, para entender que nós estamos desperdiçando muito tempo da nossa vida. Obediência, submissão, amor e oração. Você precisa de observar essas características de Jesus na sua vida, nos discípulos que você formar de agora em diante. Olha a responsabilidade, seres humanos pelos quais Jesus morreu na cruz. E se você estiver discipulando essas pessoas, se você estiver à frente dessas pessoas, entendam, a responsabilidade de formar discípulos para Jesus, não é parecidos comigo e com você, é discípulos de quem? E essas características, obediência, submissão, amor e oração, vai determinar, como determinou em Jesus, o seu crescimento e a sua maturidade. Essas características manifestadas na sua vida, vai determinar o seu crescimento e a sua maturidade. Está me entendendo? Sozinho você não dá conta. Você precisa procurar alguém que vai poder pôr o dedo no seu nariz e falar não para você, para acompanhar você. E você vai ter que entregar a essa pessoa, sabe, a autoridade de falar com você. Não vai mandar em você, não é um general, mas é alguém que você respeita, que vai poder falar com você com autoridade. No decorrer das palavras de agora em diante, nós vamos falar sobre cada um desses aspectos, nos domingos. A partir de agora, pelas nossas células não terem características do Ministério Luz para os Povos, nós vamos ter célula numa quarta e na outra quarta macrocélula. E todos os irmãos, membros da igreja, estão convocados para a macrocélula, quarta sim e quarta não. Bispo, eu tenho que escolher ou participar da célula ou participar da macrocélula. Se você está debaixo da submissão aos seus líderes e pastores, a macrocélula, para você aprender o DNA do ministério que você está servindo. Uma quarta sim, uma quarta não. Agora, bispo, eu não vou vir nas quartas. Se você é líder, tem um ministério, seja homem, seja mulher, você deve vir na igreja na quarta-feira, ou entregue então o seu ministério. Não estou falando outras coisas, estou dizendo para você que nós vamos aprender como a Igreja Luz para os Povos de novo, reaprender, restaurar o DNA do Ministério Luz para os Povos. Então, uma quarta sim e uma quarta não, nós temos célula, macrocélula e célula em casa. A próxima quarta agora, que vem, todos os líderes da igreja na igreja. Toda a liderança, você que é do louvor, eu toco, eu canto, eu sou da intercessão, eu sou dos servos, eu sou do trabalho com criança, eu lidero célula, eu sou do Sal e Luz, eu sou do Luz no Lar, sabe, não interessa qual o ministério, você tem algum cargo na igreja, toda quarta da macrocélula, nós vamos estar juntos aqui aprendendo sobre o DNA da igreja. E você,
como Cristiano já me abordou, que quer, trabalhar mais perto aqui para ele poder estudar a Bíblia mais e participar da igreja. Você que quer crescer, mesmo que você no momento não tenha cargo, você é o nosso convidado para estar conosco, para você poder crescer junto com esse ministério como nós queremos crescer de novo. Amém, meus irmãos? Queria convidar você para nós orarmos. Queria que você ficasse de pé. Queria uma música de fundo para nós entregarmos o nosso coração ao Senhor.